Olá pessoal, boa noite. Roberto Palmeira, diretor de sonhos do Instituto Hope. É uma honra estar aqui hoje no nosso TJCC Talks, o painel de fechamento do primeiro dia do Fórum Todos Juntos contra o Câncer no Rio de Janeiro. Nosso primeiro fórum no Rio de Janeiro. E com certeza está sendo um sucesso. A gente já ouviu falas aqui maravilhosas da nossa Cris, da nossa Germana, que me apresentou gentilmente, e é uma honra estar aqui com vocês. E eu estou aqui para falar sobre sonhos. Gente, a gente passou um ano e meio muito difícil, muito ruim, onde a gente esqueceu de sonhar, onde a gente não está tendo oportunidade de ver coisas boas. A gente hoje não está conseguindo acordar e falar assim, cara, será que tem açúcar? Será que eu consigo ir a algum lugar? Tem ônibus, tem metrô? Está difícil da gente sonhar. Mas eu acredito que a gente só saia dessa situação se a gente voltar a sonhar. Então a gente tem que dar voz aos sonhos. E para isso eu trouxe o Instituto Hope, que é o que me move há 5 anos. É um projeto que está tatuado em mim, que eu trouxe da Holanda, que eu vi um paramédico chamado Kees Veldberg que me inspirou. Então foi assim que tudo começou. Eu queria me apresentar primeiro. Eu sou Roberto, tenho 59 anos, empreendedor social, sou casado, tenho 2 filhos, tenho um gato, formado em marketing, pós-graduado em administração, professor, consultor, mas o que eu mais gosto é de ser diretor de sonhos. Eu adoro fazer sonhos, eu adoro fazer as pessoas sonharem, eu adoro fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mágica. Esse é o meu trabalho. Isso tudo começou com inspiração. Eu tinha que ter uma inspiração para isso. Foi em 2016 que eu vi uma reportagem na BBC de Londres sobre um paramédico holandês chamado Kees Veldberg, que levando um paciente de um hospital para o outro, ele resolve, o hospital liga e fala assim, cara, não tem vaga, segura ele aí e fica rodando com esse paciente mais 1 hora. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso não é uma coisa que acontece aqui só no Brasil ou só na Holanda. E ele ficou rodando com esse paciente, e o paciente falou assim, poxa, já que você vai ficar passeando comigo, você se incomoda de me levar no porto de Vlaardingen? Ele queria ver o mar mais uma vez. Ele tinha sido marinheiro a vida inteira. E ele entendeu que aquilo era importante e contou para o Kees que ele tinha pouco tempo de vida, que ele teria mais 1 mês de vida, ele tinha câncer de pâncreas. E assim foi feito. Essa fotozinha daqui, Mário Stefanuto. Ele queria ver o mar mais uma vez. O Kees no dia seguinte entendeu que isso era fácil, que para ele seria importante. Ele pegou, deu 2 telefonemas, pegou a ambulância, voltou, pegou o Mário e levou para passear. Essa foto é histórica, essa alegria do Mário, do Kees e de todo mundo. O Kees saiu desse dia, chegou em casa no café da manhã e falou com a esposa dele, a Inek, mulher, é isso que a gente vai fazer o resto da vida. Aí eu vi alguns sonhos que ele tinha realizado e vi esse sonho que eu botei em destaque, que é onde a girafa, ele levou um tratador de zoológico para ver a girafa que ele cuidava. A girafa desceu, reconheceu esse tratador, já muito combalido de quimioterapia e tal, foi lá e deu uma lambida nele. Quando eu vi essa foto, eu falei, eu tenho que trazer esse projeto para o Brasil. E foi assim que eu fiz. Eu montei essa história e comecei a contar a história do Kees. Não era a minha história, eu não tinha história ainda para contar. A história do Kees cresceu, hoje ele já está com 7 ambulâncias doadas, ele já está com um galpão lá em Roterdã, onde eles vivem, né? Ele tem 270 voluntários, que é uma quantidade muito grande, e ele conseguiu inspirar mais 15 países pelo mundo. Então, hoje somos 16 países, contando com o México, que não está nessa apresentação, que realizam sonhos. Hoje já são mais de 18 mil sonhos realizados em todo o mundo, todos ligados a pessoas em fim de vida. Então, isso é que é o bacana dessa história toda. Para que isso acontecesse, eu comecei a estudar, eu tinha que ter atitude, e eu comecei a estudar sobre vida e sobre morte. E eu comecei a entender que a gente tem 2 formas básicas de morrer. Todos nós vamos morrer, esse é um princípio básico. Mas a gente tem 2 formas, ou rápido ou devagar. Eu sempre brinco que eu sou motociclista, eu moro no Rio e eu tenho sogra. Então são 3 fatores de risco de eu ir embora rápido, de uma forma ligeira. Ou a gente pode ter alguma notícia falando, ó, você tem uma doença, tal, você tem uma que não está tão legal quanto você imagina e tal, e aí você vai ter um tempo um pouquinho mais limitado.
É aí que a gente vai atuar. Porque quando isso acontece, em geral, as pessoas deixam de sonhar. As pessoas, o núcleo familiar, tudo para quando você tem uma notícia dessa. Você não faz mais plano, você não pensa mais nada. Hoje, se eu perguntar a qualquer um de vocês, qual é teu sonho? O que você pensa? O brasileiro hoje, basicamente, tem 5 sonhos que ele realmente fixa. Carro e casa constante. Viagem, gadgets, eletroeletrônicos, e hoje também cirurgia plástica. Hoje também é uma coisa muito premente nos sonhos do brasileiro. Mas isso quando o brasileiro acha que ele tem tempo. Quando a gente acha que a gente não vai morrer. O que eu quero da minha vida? Eu quero uma casa, eu quero um carro. Gente, eu falo para vocês, há 5 anos que eu realizo sonhos. Nunca ninguém me pediu um Camaro vermelhão, ninguém me pediu um apartamento no Leblon, ninguém me pediu um para botar seio quando está em fim de vida. Esse é que é o grande barato. A perspectiva muda, a coisa muda e fica diferente do que a gente imagina. A gente não pensa nisso porque a gente acha que a gente é dono de presente, de passado, de futuro, e não é. A gente é doente por conta de tempo. Todos nós temos doenças de passado, de presente e de futuro. Exemplo, depressão, estresse e ansiedade. Qual de vocês não tem depressão, estresse ou ansiedade? Ou um combo delas, né? A gente tem esse problema de tempo. A gente não administra bem o nosso tempo. Por isso a gente adoece dele. Geralmente, quando a gente está no leito de morte, vocês já ouviram falar disso com certeza, a gente tem basicamente 5 arrependimentos. Não ter tido coragem de ver a própria vida, de ter trabalhado tanto, de não ter tido coragem de expressar sentimentos, de não dedicar tanto tempo aos amigos e de não priorizar a felicidade. Em geral, a gente se arrepende de não ter seguido os próprios sonhos. Quando a gente perde um amigo, isso já deve ter acontecido com vocês, a gente se encontra naquela situação tensa com a viúva ou com o viúvo e tal, e a gente conversa e fala, cara, poxa, a gente podia tanto ter se olhado, ter se visto mais, ter se encontrado. E a gente fica comovido com aquela situação, e isso dura em média 2 dias, que é quando a gente volta para a nossa rotina e quando a gente não consegue mais parar de ser atropelado pelo nosso tempo. A gente esquece dos nossos sonhos. E essa é a minha provocação. Quanto tempo a gente vai ficar aqui para levar para entender o que é importante para a gente? Será que eu preciso esperar uma condição dessa para me sacudir, para prestar atenção, para falar, cara, e aí? Quanto tempo você precisa? A morte ela é construtora de sensações, ela é construtora de sentimentos. A morte, em geral, te leva a pensar no que é importante. Ela constrói sensações. Uma sensação que eu gosto muito de falar sobre a morte, que ela constrói, é a humildade. Eu acho legal, por exemplo, todos vocês já fizeram uma viagem de avião. E todos vocês, quando entram no avião, vocês podem perceber, não existe lugar mais humilde na face da Terra. Todo mundo entra ali e fala assim, bom dia, boa tarde. Fala bem com a aeromoça, fala bem com as pessoas. O senhor quer que ajude o senhor a botar a mala? Por quê? Porque se aquele troço cair, todo mundo foi bonzinho. Todo mundo tem o seu lugar no céu. Isso é importante. Eu quero manter a minha atitude nesse final de vida. E aí, essa perspectiva da morte constrói essa humildade. E aí eu entendi essa história, eu comecei a trabalhar mais com morte e eu construí esse conceito que a gente trabalharia. O Hope hoje é uma associação que tem por objetivo atender os desejos mais significativos, mais singelos de pessoas que têm doenças ameaçadoras de vida. Esse é o nosso conceito. E a gente começou a construir isso. Para construir isso eu precisava de gente. Eu não fui pegar um outro, não. Eu peguei os melhores do mercado. Eu peguei as melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer nesses 5 anos. E construí 3 pilares para entendimento do negócio. Um pilar de sabedoria, onde eu tenho Débora, Maíla, Luciana, Jeane, Alexandre e Bruno. São 6 monstros que guiam toda a parte de inteligência.
Criei um pilar de força com Alexandre, Camille, Maria Alice, Dani, Diana e Bruno, que fazem acontecer, e criei um pilar de beleza com Tiago, Júlia, Mariana, Marco e Vânia, que fazem o cuidado com a marca, com as relações, com as coisas e com o outro. Então foi assim que a gente construiu. Obviamente que a gente não faz nada sozinho, a gente teve parcerias de fábricas de sonhos. Hoje a gente tem parceria com várias instituições, com hospitais, com clínicas, que nos ajudam, que nos indicam as pessoas para fazer o que a gente tem que fazer para realizar os sonhos. Tem parceiros que nos ajudam na operação de como fazer o dia a dia, advogados, contadores, o que for, e parceiros que nos ajudam na execução. Então, precisou de uma ambulância, CTI Corp, precisou de uma festa, Lilip Festas, precisou de um fotógrafo, então tudo a gente organiza por aí. E é assim que a gente vai. Artistas, youtubers, radialistas, cantores, chefe de cozinha, cartunistas, pessoas de uma generosidade que tem cruzado a nossa vida de uma forma única e que são momentos únicos que a gente tem vivido. Tem sido muito importante e tem sido muito legal que isso aconteça. Para finalizar essa apresentação extensa, eu vou falar um pouquinho de como a gente funciona. Em geral, são pessoas que estão internadas ou estão nas suas casas e tal, e alguém identifica esse sonho. E aí que é importante, é aí que boa parte de vocês da área de saúde entra. Vocês têm que entender quem são essas pessoas, o que acontece, quais são as necessidades dela, e aí sim, aí buscar ter esse entendimento, ter essa empatia, de entender, poxa, como seria importante para minha tia, para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu marido, para o meu pai, para minha mãe, que ele comesse um quindim. Como seria importante ele tomar um vinho. Gente, eu acho que eu fico tão aborrecido quando eu vejo uma notícia hoje, fulaninho teve os seus últimos dias, ele queria tomar um vinho e fumar um charuto. Cara, isso não pode ser uma notícia de exceção. Isso tem que ser rotina. As pessoas têm que ter esse olhar, têm que ter essa compaixão, esse entendimento do que é importante para o outro. Daí a gente começa a falar dos sonhos, que é o que me trouxe aqui, né? Que é a minha experiência. São as minhas, eu chamo muito de tatuagens emocionais. Cada sonho que a gente realiza, ele deixa uma marca, ele deixa uma história, ele deixa alguma coisa tatuada em mim que eu nunca mais esqueço. Nosso primeiro sonho, que aconteceu em 2017 com Dona Maria, que era uma senhorinha que ouvia Rádio Tupi o dia inteiro, adorava ouvir aqueles radialistas, e a gente conseguiu juntar os radialistas todos para ela conversar com eles. Não tem nada demais, não foi nada complexo pegar a Dona Maria em Jacarepaguá e levar a São Cristóvão. E ela chega lá toda alegrinha com o seu andador e queria ver quem é a Dona Maria, cadê a Dona Maria do café? E ela foi entrevistada, ela viu a patrulha da cidade, ela deu tchauzinho, ela foi reconhecida. Então, a partir de Dona Maria, todos os outros sonhos, cada um deles nos deixou uma marca única. Seja dos sonhos mais simples, como uma faxina que a gente fez para uma senhora voltar e terminar os dias na sua casa, como do Pão de Açúcar com a Renata, que era uma querida também, que foi lá, tirou umas fotos toda linda. Ela estava passando por um momento difícil, de depressão e tal, tira umas fotos toda bonitona, toda maquiada. Essas fotos vão para a internet, um rapaz de São Paulo a vê, se apaixona, se encanta com ela era renal crônica, ele também, e ele vem para dialisar no Rio, ela vai para dialisar em São Paulo, e ela acaba, por conta desse sonho, passando o último ano da vida dela em São Paulo com ele, de uma forma linda. Então, cada um desses sonhos, seja o sonho mais simples de a praia. Aquela senhora estava há 11 anos num quarto, foi à praia. Queria um bolo, queria dançar charme, queria almoçar na lareira. Então a gente vai realizando sonhos e de lá para cá, a gente foi realizando dessa forma. A gente dançou, a gente cantou, a gente realizou sonhos com times de futebol. Aqui no Rio é muito comum. Eu fico meio irritado que eu sou botafoguense, mas tem muito flamenguista, então a gente realiza muito sonho com Flamengo, com Botafogo, com Fluminense já realizamos. Muito aniversário, muita dança, muito evento. Então, continuando, nós ficamos mais bonitas,
alguns quiseram estudar, alguns quiseram voar pelo Rio de Janeiro. Tem sonho mais bonito do que voar no Rio de Janeiro, cara? É a coisa mais linda do mundo, né? E assim foi. Nós publicamos livros de poesia. A gente publicou um livro de um cara que foi um sonho tão especial para mim, um cara de 39 anos, de uma bondade, de uma humildade. Ele com 39 anos nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, aparece um câncer de laringe, ele perde a sua comunicação, traqueostomizado, mas ele escrevia poesias que ele botava nas paredes da instituição para as pessoas verem, ele mandava para as pessoas e tinha um LinkedIn não, ele tinha um Instagram, chamado Palavra Combinada, está lá até hoje. Se vocês entrarem, vocês vão ver. E ele tinha vontade de escrever um livro para deixar para as pessoas que ele ama. E assim foi feito. A gente recebe a demanda, tudo com a gente acontece assim, eu recebo a demanda, sempre é um sonho único, eu não sei como fazer, aciono a rede de network, passo o briefing e aí começa. Eu consigo diagramação, eu consigo capa, eu consigo isso, eu consigo aquilo. E a gente, em uma semana, estava com o livro dele pronto. E aí a gente começa toda uma história de... Ele é o último a saber sempre, tá? A família envolvida e tal, amigos. E a gente recebe, publica, e aí faz uma surpresa para ele, dele ter um dia maravilhoso. Vocês vão ver no filme daqui a pouquinho. Vocês vão ver a história dele chegando na surpresa dele, que é um momento dos mais emocionantes que eu já tive na minha vida, dele ter esse livro. E ele, numa véspera de Natal, ele apresenta isso para todo mundo. Ele consegue dar um livro dele com todas as suas emoções para 39 pessoas que ele queria. A gente consegue, às vezes, fazer pessoas encontrarem pessoas queridas. A gente trouxe uma menina agora de Camarões para finalizar os dias da mãe dela. Trouxemos esses 2 netinhos para dar um beijo de despedida na avó. Eles vieram, chegaram a tempo. Irmã e por aí vai. O que mais que a gente faz? A gente já realizou sonho de comida, de cozinhar. Era um cozinheiro, era um chefe de cozinha. Ele queria cozinhar e a gente conseguiu fazer um almoço beneficente onde ele participou de tudo. A gente resolve encontrar ídolos, a gente encontra heróis, esse garotinho queria falar com o Homem-Aranha que falasse português. Vocês veem que não é nada difícil, não é nada complexo. Esse menino que está aqui no meio, ele escrevia, ele desenhava. O Ike, cartunista, gentilmente se ofereceu para se tornar um mentor dele, para ensinar ele a escrever, a desenhar. O Djavan, gente, o dia que o Djavan foi na clínica olhar esse menino, esse garoto teve uma recuperação, ele tinha uma questão de uma malformação arterial, ele estava muito magro na época, traqueostomizado, e mesmo traqueostomizado ele cantava as músicas de Djavan. E foi bacana que quando o Djavan resolveu ir, eu entro no hospital com o Djavan, ele levanta a cabecinha dele, olha para o Djavan e fala assim, eu vou chorar. Foi a única coisa que ele conseguiu falar. O Djavan senta do lado dele, dá a mãozinha para ele e começa a cantar Oceano. Coisa mais linda do mundo. Então são momentos que a gente não consegue esquecer. Não é porque era o Djavan. Foi engraçado que nesse sonho até, eu levei para ele, chegou um momento que eu falei no ouvido do menino assim, você está escrevendo? Ele falou, tô. Você pode escrever teu nome aqui num papel? Ele escreveu. E aí eu chego para o Djavan e falo assim, Djavan, você já recebeu um autógrafo na sua vida? Ele falou que eu me lembre não. Eu falei, então você vai receber o primeiro do Breno. E essa inversão é uma coisa tão legal que você consegue entender a força que um autógrafo do Breno vai desempenhar na história do Djavan. Eu não sei se ele guardou, mas eu tenho certeza que eu imagino que ele tenha guardado esse autógrafo. Para ele deve ser importante, uma lembrança única, uma tatuagem emocional, como a gente fala. E Fátima Bernardes, agora em São Paulo, o primeiro sonho que a gente realizou com Felipe Beccari, Claude Troagô. Claude foi um amor, cara. A gente levou esse menininho agora para ver o Claude. Com 14 anos, ele tem um site no YouTube chamado Chef Zac. E ele publica as receitinhas dele. O sonho dele era encontrar com o Claude. O Claude é um doce de pessoa, né? Recebeu ele lá com todo carinho e por aí vai. A gente festeja muito, muita festa, Rock in Rio, aniversário, o único aniversário da vida dessa menina aqui embaixo. Um casamento que a gente fez em 18 dias. Esse casamento foi um acontecimento na minha vida, porque eu tive essa demanda, era uma pessoa que já tinha uma história uma perspectiva de vida muito curta, e a gente tinha 18 dias para fazer esse casamento.
E a gente começou de novo, a mesma história, a mesma mágica, não faço nada sozinho, publica, briefing e solta no grupo. E aí começa, eu dou o vestido, eu dou a aliança, eu dou o buquê, ela queria tudo vermelho, ela estava muito eufórica com isso, com esse casamento. E aí ela começa a ficar eufórica com esse negócio, ela participa disso, porque ela já estava numa condição bem final, e a gente continua, e a gente faz o casamento em 18 dias. Esse casamento, inclusive, deu nome ao livro que eu escrevi, chamado Começando pelo Fim, exatamente por causa desse casamento, que tem certos sonhos que se eu for começar do começo, eu não começo. A gente fecha algumas coisas inacabadas, como, por exemplo, um pescador que queria ver o mar mais uma vez, uma pessoa queria a praia, aquela senhora queria ir a Veneza, andar de gôndola, vamos andar de gôndola. Uma coisa curiosa que eu acho em hospital, a grande maioria dos sonhos que a gente realiza com máscara, não são sonhos que as pessoas querem ir a Veneza, ir a Paris, não. Muitas delas querem ver as suas casas, o seu gato, a sua samambaia, o seu espaço. Então isso é importante. Então em sonho, a gente sempre tem que entender qual é a perspectiva, qual é a necessidade dela, do outro. Não é porque eu gosto de Paris que o outro vai gostar. Então isso é importante a gente saber. 18 minutos. Por exemplo, essa moça queria andar a cavalo, mas ela tinha um câncer nos ossos, ela não podia. Mas ela pode andar com o cavalo. Então vamos levá-la para o cavalo, para passear, para dar cenoura, para chorar em cima do cavalo. A outra queria ser modelo, por que não? Ela já estava sem movimentos, mas ela conseguiu o contrato. Esses são os últimos sonhos que a gente realizou, que a gente trouxe essa menina de Camarões, e essa senhorinha que é uma graça, que ela voou de asa delta aos 92 anos. Foi lindo de morrer, foi uma coisa sensacional. O último sonho que a gente realizou semana passada, da Sheila, querida, até dezembro ela ia nas consultas andando bem, foi acometida de uma doença chamada ELA, muito hard, e ela ficou paralisada numa cama, mas ela queria andar de Harley Davidson. E vamos andar de Harley Davidson. A gente junta essa turma toda, a gente sai em 30 motociclistas pela praia, filmando tudo com 3D, com 360 graus, com drone, e leva para ela curtir bastante, dá um pôster para ela com todos que participaram assinando. Foi uma coisa linda. Vou passar um filmezinho para vocês verem 3 sonhos nossos, rapidamente. A Bianca é uma sonhadora. Sonhou com um vestido de princesa. O Matorino é um sonhador. Seus sonhos têm a forma de poesias. A Eunice é uma sonhadora. Nos seus sonhos, ela solta a voz. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece. A Bianca vestiu amarelo e ganhou uma festa para dançar a valsa de 15 anos. Até o príncipe apareceu. O Matorino escreveu tanto que fez um livro e distribuiu muitos autógrafos. Suas palavras se tornaram eternas. A Eunice cantou tão bem que gravou um CD. E agora você pode cantar com ela. E para fechar, gente, 2021 não acabou, está aí. Então a gente tem coisa para realizar, a gente tem coisa para fazer. A gente tem sonho ainda que está na agulha. Eu estou com um livro de poesias para fazer,
Eu estou com uma visita ao metrô para um menino de 4 anos que é louco com o metrô, e a gente vai levar ele. E eu estou com um sonho de pão de açúcar para realizar também. O importante é que a gente dê asa aos nossos sonhos. A gente não pode deixar de pensar neles todos os dias. A gente tem que separar um cantinho no nosso dia para lembrar do que a gente quer, do que a gente sonha, do que é importante para nós. E uma vez que a gente identifica esse sonho, eu gosto muito dessa imagem, agarra ele, abocanha ele, com vontade, com atitude e com foco. Então essa é a mensagem que eu queria deixar final. Vamos pegar os nossos sonhos com foco, com atitude, olhar para ele e abocanhar. E a gente vai ver como isso é gostoso, como isso pode mudar a nossa vida, como isso pode nos tatuar de alguma forma. Então eu queria deixar para vocês um contato final. Esses são os nossos representantes aí pelo mundo. Aqui os contatos, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E foi uma honra estar com vocês. Espero que estejamos por muitos e muitos eventos aí juntos. Então amanhã, gente, a partir das 15 horas, quinta-feira, esperamos todos aqui para a gente fechar o último dia do nosso fórum, Todos Juntos contra o Câncer, versão 01 do Rio de Janeiro. Foi uma honra estar com vocês. Até a próxima.